Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos desse a estudar a Tua palavra. Guia nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é unidade em Cristo. Pensar nessa palavra unidade, meus irmãos, é algo muito importante. Quando Deus cria os céus e a terra, cria todas as coisas, e aí decide criar a raça humana, Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele, para sermos seus filhos, para estar o quê? Unidos. Os pais querem sempre que os filhos sejam unidos entre si e com os pais, né? Quando a gente se torna pai, a gente entende um pouco disso aí, a unidade. Não que esteja pensando todos iguais, mas unidos num propósito. Como aqui diz em 1 Coríntios 1:10, né? Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Há divergências iniciais? Sim, discutam, conversem, planejem, decidam um caminho, um rumo a seguir. E a partir daquele momento, estejam de acordo. Que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar. Pode haver divergências? Sim, as pessoas pensam diferente, mas quando discutem entre si, planejam entre si, passam a ter o quê? Um mesmo modo de pensar e um mesmo propósito. Esse é o plano original de Deus para a raça humana. Em Amós 3:1 aqui diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é maravilhoso. Isso aí serve para o casamento, serve para a empresa, serve para qualquer coisa que você for fazer. Tem que estar de acordo para andar junto. Se não tiver de acordo, não vão conseguir andar juntos. Lucas 11:2-4 diz: mas, conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus conhece os pensamentos de cada um de nós. Ele chegou e disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso no aspecto, né, familiar, no aspecto também da igreja, no aspecto também da empresa que você venha a ter. Se estiver dividido contra si mesmo, uma hora vai ser destruído. Efésios 3:20 diz aqui: Deus pode mudar o seu rumo, o seu destino a partir de agora, se você tomar uma decisão de querer mudança. Porque aqui diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se você pedir e pensar a Deus algo que ele saiba que seja para o seu melhor, ele vai te dar muito mais abundantemente. Segundo o poder que ele tem para operar em nós. Que bênção, né? Colossenses 3:1-2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, tem coisas que Deus quer que nós venhamos pensar, nas coisas que são dos céus. E aí vai fazer com que a gente cresça também nas coisas que são da terra. Se você pensa nas coisas do céu, também você vai ser bom nas coisas da terra. Não explica que você vai seguir o mundo. Nem sempre você vai seguir as coisas do mundo. Filipenses 2:1-4 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, né? Se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo e tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então aqui agora não é nem pensar só, agora sentir. Nada façais por contenda ou por vanglória. Isso eu tenho que usar como princípio, né? Mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é importante. Você alcançar essa condição dá trabalho. Requer muita oração, muita perseverança. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, tem que aprender a cuidar daquilo que é dos outros. A igreja, assim como o mundo e outros lugares também, às vezes os lares também, pode surgir, né, divisões e também castas, né, que são criadas. 1 Coríntios 1:11-13 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé,
que há contendas entre vós. Contendas aqui é problemas, dificuldades, desavenças, né, existentes entre essas pessoas. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E aí ele faz uma pergunta que serve para nós hoje também. Está Cristo dividido? Não. Foi Paulo crucificado por causa das pessoas, ou quem seja? Ou foste batizado em nome de Paulo? A gente é batizado em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:33 diz, ó, porque Deus não é Deus de confusão. Então, a confusão não anda com Deus. Está dando confusão, Deus não está no meio disso, não. Mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus guia as coisas, guia os eventos, né, para que haja paz e não confusão. 1 Coríntios 14:40 diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, Deus não é Deus da bagunça, não, nem da confusão. Deus trabalha com o quê? Com decência e ordem. Romanos 1:29-30 diz, estando cheios de toda iniquidade, ó, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, tendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Isso, né, nós podemos dizer que essas coisas estão acontecendo hoje, de forma, né, cada vez mais crescente. Então, isso é um sinal do fim. 1 Coríntios 3, de 3 a 4, diz assim, porque ainda sois carnais. Por que são carnais? Pois havendo entre nós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Então, aqui diz também, não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Apolo e outro dizendo eu sou de Paulo, né? Outros, porventura, não sois carnais? Às vezes a gente se engana, né? Com denominação religiosa, né? Com templo religioso, com o nome da instituição. Não é o principal, não. Nunca foi nem será. 2 Coríntios 12, verso 20, diz assim, porque receio que quando eu chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis. E que de alguma maneira haja o quê? Pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então é uma situação bem crítica e que se você for investigar, né, nós podemos estar envolvidos em alguma dessas coisas, né, ainda hoje. E aí Deus pede para mim e para você o quê? Que nós nos centremos em Jesus. 1 Coríntios 1:10 diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, que não haja entre vós que dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. 1 Coríntios 12, 24 a 27 diz assim, porque os que em nós, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Então Deus cria o corpo e a igreja é o símbolo, um dos símbolos da igreja é o corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, ó, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros também se regozijam com ele. E aqui diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, nós hoje, o corpo, né, de Cristo e os membros de Cristo, somos o quê? São as pessoas que aceitam como Jesus, Senhor e Salvador. Em Lucas 4, 5 a 7 diz, e o diabo, levantando Jesus, né, a um alto monte, nós vamos ver quem é que manda, né, até hoje ainda. Mostrou-lhe num momento de tempo todo o reino do mundo. Ó. Que coisa, né? E diz aqui, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, Satanás, né, ele disse para Jesus
né? E ele usa isso, esses propósitos, esse princípio até hoje. Ele controla muitos lugares de poder, né? Esses lugares de poder na face da terra, e ele tem poder, né, de dar, né, a pessoa essa condição. Então nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão prosperando, estão se dando bem aparentemente, estão crescendo, né? Pode estar envolvido nisso. A quem você está de fato adorando? Mateus 28, 18, 20 diz aqui: chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus falou isso? Porque antes, quem é que estava quem continuava no poder? Satanás. E ele negociava esse poder. E aqui diz, né, Jesus, né, é-me dado todo o poder onde? No céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é o propósito do batismo? Né? É ensinar, a partir daquele momento, você a guardar todas as coisas que vos tenho guardado ou mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do tempo. É o fim. Jesus disse que isso vai estar conosco. E Deus, né, nos abençoe, nos dê o poder, né, para entender esse chamado que Jesus está fazendo, para mim e para você. Então, nós temos que agir com sabedoria e maturidade. Segundo Coríntios 2, 12 a 13 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Então tem pessoas recebendo o Espírito do mundo, né? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos dado gratuitamente por Deus. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. E aí nós podemos ver que 1 Coríntios 3, 16, 19 diz assim: não sabeis vós que sois o quê? O templo de quem? Do Espírito Santo. E que ele habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus diz aqui, vai destruir essa pessoa. Porque o templo de Deus, que sois vós, e é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Porque que diz o quê? Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então você está adquirindo poder, riqueza, prosperidade para o mundo, né? Tem que ter muito cuidado se você não está indo no caminho contrário da salvação. E diz que porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E pois essa está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 2, 9 a 10 diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, porque são as coisas que Deus preparou para as pessoas que o amam. Mas diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, que o que o Espírito faz, o que o Espírito Santo faz, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aí nós temos que entender, né, que o Espírito Santo sonda todos os seres existentes no céu e na terra. Isaías 14, 12 a 15 mostra, né, que Satanás sempre esteve envolvido, né, com o sistema de falsa adoração. E aí ele diz aqui, a Bíblia diz em Isaías 14, 12 a 15, como caíste do céu a estrela aqui da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Então aqui diz mais o quê? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante. Aqui, na verdade, ele queria ser Deus, não ser semelhante somente. E contudo, a Bíblia diz o quê? Satanás vai acontecer com Satanás? Ele vai ser o quê? Levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele foi o pecador original. Então nós temos que entender que devemos servir a quem? A Jesus. Como é que nós servimos a Jesus? Judas dá um exemplo aqui, 1 verso 3. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, além que requer nos dispenseiros que cada um se ache que é fiel. Então, o propósito de Deus para mim e para você, no plano da redenção, é que nós sejamos o quê? Encontrados fiéis.
Judas 1:3 diz que existia um grupo de pessoas, né, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca do mundo da salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar o que? A fé que uma vez foi dada aos santos. E isso é maravilhoso. Essas palavras aqui, a fé que uma vez foi dada ao quê? Aos santos. E quem são esses santos? Nós vamos descobrir em breve. Filipenses 2, de 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve, né, em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Ele sendo na forma de Deus, ele sendo Deus, não quis, né, ter por usurpação ser igual a Deus. Mas o que? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao que? Aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele criou todos esses processos, né? E participou desses processos. Ele diz, pelo que também Deus o exaltou, né, a Jesus soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o que? Todo o joelho, né? Então, onde? No céu, na terra, debaixo da terra, toda longínqua, né? Toda língua confesse, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o propósito original é que todo mundo reconheça Jesus como Senhor. E aqui, Senhor, a palavra é Curios. Colossenses 2, de 8 a 10 diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, esses maus ensinamentos. Diz, né, que segundo a tradição de quem? De homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque diz, nele, em Jesus, habita o quê? Corporalmente toda a plenitude que? Da divindade. E aqui diz mais, né? Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, nosso estilo de vida tem que muitas vezes mudar. O que nós começamos a conhecer a Deus é uma coisa, agora depois não tem condição de ser a mesma. E 1 Coríntios 4, de 9 a 13, diz assim: pois tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Como condenados à morte, somos feitos espetáculo ao mundo e aos anjos e aos homens. E aqui diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós, fracos, vós fortes, vós ilustres, e nós os vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estávamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendecidos. E aí diz o quê? Ser injuriado, nós vamos fazer o quê? Nós bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e nós rogamos em oração. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e a escola de todos. Então, cada um Deus traz de acordo com o propósito de um plano. E aqui diz em Hebreus 11, 35 a 40, diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem a melhor condição, a melhor ressurreição. Né? E outros experimentaram o quê? Escárnios, açoites, até cadeias, prisões, continua ainda participando disso, né? E aí diz mais o quê? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Alguns andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados e aflitos. Homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então a situação não foi tão simples. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, promovendo Deus alguma coisa melhor. Que coisa é essa? Que nós também, os que vamos ser salvos, partilhemos dessas dádivas que Deus vai nos dar. E aqui nos diz, né, que nós temos que ter o quê? Essa condição aqui, a paciência dos santos.
E aqui nos diz, no livro Testemunho para a Igreja, né? Volume 1, diz: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e são o povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo, pois ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, criada no coração, exemplifica que na vida torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Apocalipse 12, 15, 17 faz um resumo da história da humanidade. Chega um momento que diz assim, que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Não? E rio, nós vamos ver depois em profecia, né? Apocalipse 17 explica o que é rio, né? E água. Apocalipse 17. Vamos ver aqui. Aqui, ó. 17, 15. E disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está representando o que? Povos, multidões, nações e línguas. E diz o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar o que? A besta, a sua imagem, receber o sinal na tua testa ou na mão, também esse vai receber o vinho, né, da ira de Deus. E esse vinho, diz aqui, vai ser deitado sem mistura no cálice da ira, né, de Deus. E ele vai ser atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E aí nós podemos ver o seguinte, que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E esse sempre aqui não é o sempre de Deus, não. Quando alguém diz falar sempre em relação a Deus, pode ser eternamente. Esse sempre aqui é enquanto existe vida para nós. E diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui diz, aqui está o que? A paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí nós podemos ver, meus irmãos, que nós temos que tomar a decisão de qual grupo nós vamos repartir. Importante que esteja fazendo parte do grupo, né, que guarda os mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus. Eu já desejo, né, um bom fim de semana para você e seus familiares. Um feliz sábado que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.